Eu nasci em Lençóis Paulista, cidade do interior de São Paulo, em 1975, uma cidade pequena, acolhedora, tranquila e que na minha memória ela vive como uma cidade de fantasia, sabe? Porque durante a minha infância, que eu fiquei ali até os 11 anos, era o local da brincadeira, era o local das amizades. Eu era uma criança muito tímida, muito insegura e, enfim, tinha dificuldade de fazer amizades. Então, aquela vivência ali com os vizinhos, com a criançada da rua, né? Eu lembro que a gente brincava na rua, a gente brincava de queimada, a gente brincava de pular corda. Eram essas brincadeiras, tinha horário para começar, tinha horário para acabar, é hora de chamar para tomar banho. E tudo muito era feito na rua, era chão de terra. E a gente comia fruta do pé porque tinha uma plantação de... Cada pessoa plantava o que queria na frente da sua casa, do outro lado da rua, né? Era um terreno, e aí muita gente plantava fruta, plantava milho. Lembra que a gente colhia milho? A gente fazia boneca de milho, usava o milho como boneca também, aquele cabelinho. Contava histórias com o sabuguinho de milho seco, transformava ele em personagens. Então eram brincadeiras assim, que demandava muita imaginação, né? Porque a gente tinha muito pouco e nós, como uma família de baixa renda, tínhamos menos ainda. Então a gente não tinha tanta facilidade como tem hoje de você comprar uma boneca daquele jeito, né? Tradicional, um bebezão. Eu lembro que o sonho nosso era ter um bebezão, daqueles careca, né? Porque a gente nunca tinha acesso. E apesar disso, era uma família muito sólida, muito digna, né? E com muitas regras, né? E isso foi importante, eu acho, para a gente estudar mesmo. Sempre gostei de estudar, né? Sempre gostei demais, não precisava ninguém me mandar. Então tirava sempre as melhores notas, exceto em matemática, né? Porque matemática sempre foi terrível. Mas eu conseguia passar, eu me esforçava bastante, eu gostava demais daquele ambiente escolar, daquele ambiente de reflexão, né? Porque eu sempre fui muito de refletir sobre as coisas desde criança. Então, pensar e escrever sobre isso, debater sobre isso, sempre me atraiu muito, principalmente as disciplinas de humanas, né? Humanas, língua portuguesa principalmente. Então foi uma infância muito romântica, eu acho, assim. Foi uma infância cheia de sonhos, né? Porque a gente tinha muito sonho, a gente tinha muito desejo de fazer coisas e também muitas alegrias, né? E alegrias muito simples, né? Como, por exemplo, meu pai recebia a cesta de Natal da empresa que ele estava, porque naquela cidade, Lençóis Paulista, que é uma cidade industrial, né? Então ali o emprego, a oferta de emprego era muito grande e a gente tinha condição, né? A partir do momento também que os meus irmãos foram crescendo e trabalhando também, contribuindo com a família. Então a gente tinha essa estrutura, né? Apesar de passarmos muitas necessidades. E esse ambiente de meio que sonho, né, para mim na época, porque apesar de eu sair de lá com 11 anos, eu era ainda muito criança com 11 anos, né? Então
A literatura também contribuiu muito para isso, porque a gente lia muito livro, a gente emprestava livro, tinha o carro do livro, né, que era uma van que passava no bairro, a gente emprestava e depois dali 2 semanas devolvia. Então, e a gente também tinha muito acesso a isso na escola. Isso para mim foi muito importante para alimentar isso que eu tinha de querer ler, de querer entrar nessa fantasia da literatura. Então, eu ficava muito tempo lendo, até por ser uma pessoa mais fechada desde criança, mas isso me trancou no quarto com um monte de livro e foram viagens muito importantes para mim. Eu sou de uma família de 13 irmãos, né? Meus pais são originários da Bahia, do interior, então era uma família muito pobre, né? Com poucos recursos. E tudo que a gente conseguiu foi através do meu pai, através da luta dele, né? Da minha mãe. Eles passaram bastante dificuldades para manter uma família tão grande. Então, essa força também vem aí desses nossos ancestrais, né? Também de continuar. Sou do interior de São Paulo, Lençóis Paulista, e sempre fui apaixonada por literatura, por ler, por escrever. Nasci na cidade do livro, né? Conhecida como a cidade do livro, que é o local de nascimento do escritor Orígenes Lessa. Então, isso sempre marcou minha vida, a leitura, né, desde o começo da alfabetização. E aí eu fui levada a esse caminho, né? Desde sempre, estudando, e fui a primeira também da minha família a fazer faculdade, né? Na época que ainda não existia cotas. Isso foi muito importante, que abriu caminho para outros irmãos também. Nós somos 7 mulheres na minha casa, então a gente sempre teve à frente, né, as mulheres à frente da família, e a minha mãe também como um exemplo forte de mulher negra. Então isso vem na minha origem, na minha ancestralidade, essa raiz negra, essa raiz de luta, né? De uma família que passou por muitos percalços, né? Até conseguir manter os filhos, e hoje nós temos uma família grande e bem estruturada, todos têm seu trabalho, nos damos muito bem, né? E eu gosto muito disso, acho que isso é muito importante. E a partir na minha faculdade, onde eu fiz comunicação, com habilitação em jornalismo, e aí foi um impacto muito grande, né, aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, teve um impacto muito grande sobre mim, mudou minha vida para sempre, porque eu descobri que o meu lugar era na academia, o tanto que eu gostava de pesquisar, o tanto que aquilo era precioso e pouco valorizado, né? Que no Brasil ainda muito pouco valorizado o trabalho de cientista, mas eu me descobri cientista, me descobri pensadora ali na universidade, me formei, né, em 2001 e depois comecei a trabalhei muito tempo com assessorias de imprensa, a minha experiência maior é com assessorias de imprensa, e sempre foi direcionado para entidades, né, sindicais, né, movimentos sociais, em sua maior parte. Eu tive também uma empresa de assessoria de imprensa, um período, a gente cresceu bastante na época, e isso me deu esse conhecimento e essa experiência para saber como
trabalhar a comunicação institucional, a comunicação interna, a relação com a imprensa, né? E como foi mudando, né? Porque eu me formei em 2001, nós estamos em 2024, como mudaram essas relações da imprensa com assessoria de imprensa, né? Então vivi tudo isso, cresci também, passei como mulher, mãe, né? Fui mãe, sou mãe de um garoto de 15 anos, que é adotivo também, né? Foi uma opção também da gente adotar uma criança e uma experiência maravilhosa e fantástica que mudou minha vida para sempre, né? É um desafio muito grande, né? Criar uma pessoa, muda você precisa ser melhor, né? Você se vê precisando ser melhor e o meu filho, ele foi a minha força muito tempo, porque eu me separei do pai dele, ele ainda era muito pequeno, né? Em 2010, e aí comecei a batalhar sozinha, criando meu filho e a gente vivendo toda a montanha-russa que foi a nossa vida, né? A partir daí. E em 2016 eu quis fazer o mestrado, que era um desejo meu, um sonho muito grande, mas também com muita dificuldade por ser mãe solo, enfrentando tudo isso, né? E ao mesmo tempo também discutindo a questão do racismo na minha dissertação, onde eu tratei da questão da mulher negra em movimento aqui em Cuiabá. Então foi muito importante, né? E depois a publicação do meu livro também aconteceu nesse meio tempo, né? Em 2007, e foi muito importante também esse livro na minha vida, porque ele mudou a forma como as pessoas me viam e eu fui colocada nessa discussão sobre relação racial que eu não participava até então diretamente, né? Então foi muito importante toda essa experiência com a leitura, com a escrita, para me mudar como pessoa. Bom, eu como mulher negra vivi com certeza muitas situações de racismo, muitas mesmo, a gente quase não percebe, porque é no cotidiano, né? Mas tem algumas que marcam a gente, através dos anos, né? Eu me lembro em 2002 ou 2003, quando eu estava morando na cidade de Salvador, que é uma cidade muito racista, a cidade mais negra, é a cidade mais racista. Quando eu e uma colega minha que mora lá, estávamos procurando apartamento para eu alugar. Kitnet, né, porque eu ia estudar lá, ali numa região que era uma região nobre ali da cidade. E a gente foi olhando e nós, como a gente ia andar muito, então a gente foi de chinelo, com uma roupa assim confortável, né? Não estávamos arrumadas, né? E estudante, enfim, né? Eu estava fazendo a pós-graduação, passamos por vários locais, né? E sempre, algumas vezes, vamos dizer, nós sentimos que as pessoas falavam com a gente como se dizendo assim, você não pode pagar, falava o preço, né? Mas assim, de uma forma que significava que você não poderia pagar. Ou se recusavam a falar o preço para a gente. E em uma dessas kitnets, esses predinhos, tinha um casal, né? Que eles estavam saindo. E a gente estava chegando, a gente estava assim, suadas, cansada, né, já, né, de andar. E a gente se dirigiu a eles para poder perguntar se tinha vaga ali. E eu vi o olhar de medo na cara deles e eles deram as mãos assim, né. Então, eles não sabiam que era a gente, antes da gente se apresentar.
eles simplesmente olharam pra gente com um olhar de medo e pegaram nas mãos. Então, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Porque depois a gente conversou com eles, tal, normal, né? Perguntou, tal, não tinha apartamento ali. E até comentei com a minha colega, né, o que tinha acontecido, e ela falou que isso é muito normal lá, né? Então, eles tiveram medo da gente porque a gente estava correndo e eram duas pretas suadas correndo e entrando dentro do prédio, entendeu? Então, foi muito impactante para mim, eu nunca esqueci, né? Situações de racismo eu vivi bastante quando eu comecei, porque eu fui uma das primeiras pessoas, talvez a primeira aqui de Cuiabá, que começou a usar cabelo trançado, rastafari. Hoje é muito normal, muito comum, muito barato, né? Naquela época era inacessível, você não encontrava. Então, eu chamava muita atenção quando saía na rua, né? Porque era uma coisa nova, tal. E a gente vivia várias situações onde você via no olhar da pessoa um estranhamento, como se você fosse um animal. Na época eu até falei assim, parece que eu sou um animal exótico, porque as pessoas olham, elas querem pegar, elas perguntam se você lava, né? Que é uma pergunta assim, parece uma pergunta boba. Você lava? Como que é isso? Ou às vezes estavam atrás de mim, ficavam olhando, sem eu ver, né? Atrás de mim, olhando, analisando, né? E a partir desse uso da trança, que foi quando eu comecei a fazer faculdade, eu decidi usar meu cabelo natural, porque aí sim surgiu, né, o livro Cabelo Ruim também, nessa época, desse questionamento, né, por que a gente tem esse estranhamento em relação ao nosso cabelo e por que a gente precisa alisar, por que a gente precisa esconder. Então, quando eu comecei a usar o cabelo natural, aí sim que eu senti mesmo o preconceito, né? Porque nessa situação aí é que eu senti várias vezes as pessoas atrás de mim olhando o meu cabelo ou querendo, como se fosse uma coisa que eu nunca vi isso, deixa eu pegar. Então, parece que é um acolhimento, né? Ah, deixa eu pegar no seu cabelo, que cabelo lindo, que cabelo tal. Mas, na verdade, é uma marca que coloca para você assim, você é diferente, você é exótica, você é, né? Eu não sou igual a você. Você é muito diferente da gente. Então, assim, sofri, sim, bastante situações, assim, constrangedoras por causa do cabelo. Bom, eu acho que a minha superação, ela começa a partir do momento que eu decido continuar estudando, né? Porque existia uma tradição de que você tinha que estudar até um determinado momento e depois você tinha que trabalhar, né? Porque não dava para estudar, enfim. Existia essa ideia de que não era para nós isso, né? E ainda mais eu que fui fazer comunicação, que era de manhã, né? Curso de elite, né? E essa coragem que eu tive, mesmo menina naquela época, porque eu sempre fui muito menina, né? Não tinha a idade a capacidade que deveria ter naquela idade que eu estava. Então foi muito recurso que eu busquei dentro de mim para dizer assim, eu não quero parar de estudar, eu amo estudar. Eu amo estudar. E eu via os meus colegas que não gostavam de estudar, ninguém gostava e ainda me rotulavam, né? Porque eu gostava muito. E eu me agarrei nisso, né? E eu fui sem recurso, porque eu não tinha nada, não tinha emprego, não tinha bolsa. Fiz o vestibular até sozinha, sem a minha família. Fiz um cursinho preparatório, né? E fiz, né, o vestibular. Quando eu me vi aprovada e o quanto isso significou para mim, sabe? Desde a aprovação até
a luta toda até pegar o diploma na mão. E com muito mérito, recebendo muitos elogios dos meus professores pela minha dedicação. Então, foi com muito amor que eu fiz esse curso. Isso mudou muito a minha vida. Fui outra pessoa a partir daí, porque eu comecei a compreender mais o meu lugar no mundo, assim, apesar dos problemas, né, que eu tive, das inseguranças que continuaram, mas isso me direcionou para um lugar, para um mercado de trabalho e para uma questão minha que era escrita também. E, enfim, a faculdade foi muito importante, né? Transformou realmente, aumentou as minhas possibilidades de trabalho e de crescimento pessoal. Outro momento que eu acho que foi de superação, que também aconteceu após, né, a faculdade, porque dentro da faculdade eu participei do movimento estudantil, eu fui bolsista, eu fui para congresso, isso, né, abriu muito a minha mente, né, para as coisas que eu queria. E aí, a partir dessa abertura e dessa possibilidade, dessas novas possibilidades que eu nunca teria, né, fora de lá, é que eu acho que abriu minha cabeça para poder pensar na ideia do livro, que eu pensei na mesma época que eu estava fazendo meu TCC, né, nesse livro, que eu nem chamava de livro ainda, mas era um texto sobre essa questão do cabelo, diante de tanto do sofrimento que eu via, né, as minhas irmãs passarem para alisar o cabelo, para se machucar muito, né, passando esses produtos muito fortes no cabelo. E a partir dessa reflexão sobre a nossa vida, sobre que a gente era obrigada a alisar o cabelo a partir de uma determinada idade, você era obrigada e tinha que seguir, depois você mesmo cuidar do seu cabelo e aprender. E era essa tradição de sempre estar modificando esse cabelo e se agredindo para fazer isso, né? Se machucando. Então, a partir disso é que eu pensei na ideia do livro, e o livro lançado em 2007, comercialmente, também fiquei maravilhada, né, com uma editora que se interessou pelo livro, que investiu nele e que fez dele e faz até hoje dele seu carro-chefe, né? Então é muito importante isso para mim, foi um grande suporte que eu tive para me entender mais como escritora, né? Como uma pessoa que está direcionada para isso, né? Para se expressar através da escrita e da literatura. Então foram duas coisas muito importantes, e hoje, se eu sou quem eu sou hoje, que estou no lugar que estou, por causa dessas experiências também.